Eu viralizei 2 vezes essa semana, e não da forma que eu gostaria. Que busca resguardar a liberdade dela. Tem certeza que busca proteger? Qual que é o movimento que tá querendo abolir a Lei Maria da Penha? Não sei. É o antifeminismo. A Caroline Sardá é uma das pessoas que mais são difíceis de debater hoje em dia. Ela vive disso, é o conteúdo dela. Muita gente fala que ela me massacrou nesse debate. E se massacrasse, também estava no seu lugar, porque ela é profissional disso, não sou eu. Eu leio cartas, gente, eu sou cartomante, vidente. Você é taróloga, não é? Sou taróloga, isso mesmo. Sei quem é você. Gente, uma curiosidade, ela disse que já sabia quem eu sou. Eu acredito que não só pela profissão, mas também porque ela já viu minhas ideias por aí. E não só isso. Ela fez um vídeo especialmente pra mim, alguma provocação, há um tempo atrás. Mesmo eu nunca tendo debatido com ela, nunca tendo falado, que era tirando uma com a minha cara. Mas a gente conversou depois nos bastidores, e ficou tudo certo, a gente entende que faz parte da intriga da oposição. E eu não liguei, de verdade, eu não liguei. Até porque eu ia fazer o quê? Xingar a Caroline Sardá por estar se expressando assim como as feministas estão fazendo comigo? Mas será que nesse debate eu fui tão mal assim, igual tá todo mundo falando? Boa tarde, Carol. Meu nome é Angélica. E eu estou aqui para defender o direito da mulher em escolher o seu papel, independente de rótulos, de imposições, de qualquer movimento. Inclusive, o antifeminismo ele não é caracterizado como um movimento organizado social igual ao feminismo. Verdade. Ele é um ato individual, ele é um ato ali de liberdade, e é isso que eu defendo. Mesmo o pessoal falando que eu fui massacrada nesse debate, vocês conseguem perceber que até o momento ela está concordando em tudo comigo? Bom, o feminismo ele não conquistou todas essas coisas que vocês dizem. O que acontece é que o feminismo se apropriou de movimentos sociais que já estavam acontecendo e ele simplesmente pegou uma carona ali. E aqui eu trago um ponto histórico que muita gente nunca parou para estudar. Muitos avanços sociais, educação, trabalho, direitos civis surgiram de pautas estatais, administrativas, decisões políticas e até pressões econômicas. E o feminismo simplesmente se associa a eles como se fosse o único responsável, como se tivesse sido ele o grande conquistador das coisas. E eu também acho que o antifeminismo não busca retroceder os direitos das mulheres. Pelo contrário, o antifeminismo ele quer manter a mulher num lugar seguro, num lugar onde ela não seja chamada de incapaz perante a sociedade, onde ela não seja chamada de incapaz perante os homens. Eu vou falar uma coisa, gente. Eu vou fazer algumas perguntas e não vou dar a resposta. Você vai pensar na resposta. Vamos lá. Qual é o movimento que sempre diz que em toda a história da humanidade a mulher sempre foi um ser incapaz de fazer as coisas sozinhas, simplesmente por ter nascido mulher? Que movimento que sempre tá aí jogando na cara da mulherada que ela não tem mérito individual pelas coisas que ela faz, ela nunca conquistou nada por ela mesma, quem faz tudo é esse movimento. E quem é que diz que se não fosse pelo movimento feminista, a mulher nunca seria nada na sociedade? Até aí, ok, gente. Não tô vendo o massacre ainda que o pessoal tá falando, que me jantou, que me deu uma aula. Tô esperando. E é uma diferença do antifeminismo pro feminismo, é que o feminismo ele busca empoderar as mulheres. Empoderar quer dizer dar poder às mulheres. E o antifeminismo ele busca falar pra mulher, você é poderosa, você não precisa pedir poder pra ninguém. Baseado em quem você acha? Gente, eu sou contra o empoderamento feminista. Por quê? Porque empoderar significa dar poder a alguém que é destituído de poder. O feminismo, ele coloca a mulher como um ser que não tem poder algum, que ele precisa receber. É por isso que ele precisa protestar, ele precisa pedir licença, ele precisa do movimento feminista para fazer isso por ela, porque ele subjuga. Ele diz que a mulher não tem poder. E o antifeminismo fala, não, você tem poder, você não precisa pedir permissão para ninguém, você não precisa pedir poder, você não precisa ser empoderada, porque você já é naturalmente poderosa e sempre pôde fazer qualquer coisa. Você acha essa visão do antifeminismo? Quem que definiu isso, o antifeminismo? Como eu disse, o antifeminismo é um ato de liberdade, é um ato individual. Então mas nós temos isso? uma cabeça livre para pensar. Nós não precisamos de um movimento para pensar por nós. A nossa diferença é que a gente pensa por nós mesmos. Então eu posso definir essa definição eu mesma, Angélica. E a partir disso, eu acho muito interessante seu ponto. O que as antifeministas estão lutando nesse momento pelas mulheres que querem essas decisões? Tipo, se a gente for pegar hoje
antifeministas conhecidas, né, que lutam e têm seus movimentos, seus atos, mesmo que não seja um movimento sólido, como a gente sabe que não é um movimento social igual ao feminismo, diferente do masculinismo, que é um movimento social. O que o antifeminismo está fazendo por essas mulheres? Esse daqui é um ponto interessante, porque ninguém precisa fazer parte de um movimento para fazer o bem para alguém, para ter qualquer iniciativa de bem comum para a sociedade. Ninguém precisa de um movimento para saber o que é certo e o que é errado. Se você precisa disso para poder identificar o que é bom para você, o que não é, o que deve ser feito, o que não é, tem algum problema acontecendo aí. Leis, questão de leis, gente, leis e direitos femininos sempre foi um assunto humanitário. Ninguém precisa ser feminista para achar que uma coisa deve ser feita. Basta você ser um ser humano comum, um ser humano normal. Essas questões são humanistas, não são questões feministas. O antifeminismo, a gente busca através da conscientização. A gente não precisa montar uma organização, um time, fazer protesto, nada disso. E o que vocês estão fazendo? Só para eu me localizar. Estamos aqui, por exemplo, nesse debate, onde a gente busca esclarecer, onde a gente busca conversar, mostrar para quem está assistindo que as coisas não são exatamente como são vendidas para nós, como uma ideia absoluta, né? Então, você não tem pauta que o antifeminismo está lutando hoje em dia por vocês, mulheres? Eu sou contra antifeminista fazer qualquer tipo de protesto sobre esse assunto, porque protesto, para mim, é uma forma de você legitimar que você tem ausência de poder para fazer alguma coisa. Por isso você precisa protestar como forma de pedir autorização para a sociedade deixar você fazer aquilo que você quer. Então, por isso que, na minha visão, o antifeminismo não deve ter qualquer tipo de protesto sobre esse assunto. Se você quer fazer alguma coisa, vai lá e faça. Ninguém precisa permitir, ninguém precisa nem concordar com você. Você não precisa que concordem. Esperar que concordem com você, que pensem como você, é uma forma de pedir permissão. Como se você dissesse, eu preciso protestar porque eu quero fazer X coisa. Enquanto não deixarem eu fazer, eu vou precisar protestar para que eu possa fazer. Isso aí não é... Isso aí é um empoderamento, não é coisa de mulher poderosa, entendeu? De um ser humano normal. Então, o protesto legitima a sua falta de poder e você está dando o poder da sociedade de te autorizar a fazer aquilo que você quer. Entende? Você quer uma coisa, se você pensa assim, é isso e pronto. É uma diferença de mentalidade. Enquanto o feminismo quer manter as mulheres sob a tutela dele, o antifeminismo prega a autonomia sem tutela ideológica. Resguardar a liberdade dela. Tem certeza que busca proteger? Qual que é o movimento que está querendo abolir a Lei Maria da Penha? Não sei. É o antifeminismo. É o antifeminismo. Mas o antifeminismo não é um movimento. Como que ele está buscando alguma coisa? Tem uma agenda, mas... Esse ponto foi o ponto mais polêmico que teve. Primeiramente, vamos lá. Pausa para essa checagem de fatos aqui, gente. Quem escreveu é amigo da Carol. A checagem de fatos realmente não fala que existe isso que ela falou. Não há proposta nenhuma, não há nada. Agenda masculinista por trás. Vocês não sabem que o antifeminismo ele surge junto com o masculinismo reagindo ao direito das mulheres? Tem, inclusive, nessa roda, pessoas que eu sei que são contra a Lei Maria da Penha e fazem parte de institutos masculinistas que são contra e são antifeministas. Isso não representa uma massa. E quando fazem projetos de lei para acabar pelo direito das mulheres de abortarem, em caso de estupro, ou aumentar... Aqui, gente, ela já não estava deixando falar mais nada, disparando uma pergunta após a outra. E aí, o que você tá achando até agora? Levei mesmo uma surra? Vamos agora para a parte 2, que foi a minha segunda participação nesse debate com outro tema. Olha, eu acho que primeiramente a gente tem que definir melhor alguns conceitos. Bora. Nós somos a primeira geração de antifeministas da história. Então você está colocando o antifeminismo num espaço... Você está apagando as antifeministas históricas, mulher. Não apaga as mulheres importantes do antifeminismo. Antifeminismo, elas nunca se declararam antifeministas. Nós somos a primeira geração de antifeministas da história. Não tem documento, não tem nada que comprove qualquer manifestação dessa antes. Então, quando você fala que as antissufragistas eram antifeministas, não, elas eram antissufrágio. E o sufrágio não era um movimento feminista. É um antifeminismo. Eu achei importante começar por uma certa definição de sufragismo, porque durante o debate todo ela estava fazendo uma mistura totalmente equivocada de sufragismo, de antissufragistas, de antifeministas. Então eu falei, não, vamos lá, vamos primeiro definir o que é cada coisa, porque ela faz isso, ela é muito ardilosa, ela usa vários pontos e coloca como se fosse uma salada e deixa o adversário perdido. Então eu falei, antes de entrar no tema, que na verdade já era o tema, era sobre voto, vamos definir certinho o que é cada coisa. E vocês vão ver que a checagem de fatos também está equivocada, porque diz que as primeiras antifeministas começaram a se articular no final do século XIX em reação à conquista do sufragismo. Mas, peraí, o sufragismo ele começou a surgir em 1840, 48.
não existia feminismo, como que a checagem de fatos está falando que existiam antifeministas antes do feminismo existir. Isso, a checagem de fatos está equivocada, e também a Carol foi pelo mesmo caminho. Na verdade, a Carol foi por esse caminho e a checagem de fatos quis puxar sardinha, porque eu acho que quem faz a checagem de fatos é amigo da Carol, porque não é possível uma coisa dessa. O antifeminismo, como conceito antifeminista, ele é algo totalmente contemporâneo, ele é dos dias atuais, não tem nada a ver com 1800 e pouco. Esse termo antifeminista surgiu agora. Então não tem como você falar que existiram antifeministas antes, principalmente antes de existir o feminismo. Alô, checagem de fatos que relaciona antifeminismo a antissufragismo, só porque Carolina Sardá falou. Presta atenção. Sim, faz parte do movimento feminista, a luta do sufrágio, primeira onda do feminismo. Ele se tornou depois. Quando ele apareceu, ele não era feminista. A maioria dos Elas se definiam feministas. Inclusive, saiu num jornal, depois podem colocar na tela, saiu num jornal. Leolinda Daltro, a defensora do feminismo no Brasil. Ela fundou o Partido Republicano Feminino. Ela foi uma das principais sufragistas brasileiras que lutou pelo sufrágio. E saiu, inclusive, nome feminismo no jornal. Você fala que não tem material, mas tem jornal histórico registrado. Mas o sufrágio não surgiu no Brasil. O sufrágio não surgiu no Brasil. Que não surgiu. Então, a gente importou isso lá desde Mísia Floresta. Então vamos falar da origem dele. Ele não é feminista. O movimento feminista se aproximou de um movimento que já existia. Portanto, o feminismo não criou o sufrágio como ela vem falando a vida toda, como ela teimou até encontrar os meus argumentos aí sentada. E aí vocês podem ver mais um desvio. Eu tô falando de conceito e ela vem jogar Brasil no meio. Ela tenta parecer mais estudada, citando nomes de instituição, jornais, datas. Mas nada disso que ela apresenta desmonta o meu argumento. Apenas ela está fazendo um desvio. E a checagem de fatos não coloca que eu estou errada. Só que como checagem de fatos deveria ter falando que eu estou certa. Porque tudo que ela fala tem checagem de fatos que não está nem confirmando o que ela fala, mas escreve de um jeito que está dando força pro argumento dela. Ele era sufragista, é bem diferente. O que aconteceu Qual a diferença de um do outro? Vamos conceituar. O termo sufrágio, ele se refere somente a voto direito político, não é feminismo. Então, logo, antissufragista não é antifeminista, é antissufrágio e só. Não adianta colocar outra definição que não existe. E assim, o sufragismo surgiu primeiro, e aí, depois de alguns anos, o feminismo começou a vir, a primeira onda, e ele viu que tinham a mesma pauta. O que aconteceu? O que tinha na primeira onda? Não sei. Feminismo. O que tinha na primeira onda do feminismo? Qual foi a luta? Tinha também a questão do voto. Sufrágio. Sufrágio feminino. Sim, só que, mais uma vez, você está querendo se apropriar do sufrágio. Olha só, o que o movimento feminista faz é isso. Eu falei desde o começo que nós tivemos sufragistas conservadoras, que nós tivemos sufragistas de direita. Eu não neguei isso em nenhum momento. Vamos ser bem honestos aqui nesse ponto. O sufrágio não é do feminismo. O sufrágio veio antes. Mas nós estamos falando sobre as sufragistas feministas. Nós estamos falando que as mulheres só podem participar da política por causa do feminismo. Exatamente, política, sufrágio. Nós não estamos reduzindo a feminismo. Mas as antifeministas eram anti-sufrágio desde a primeira onda feminista. O que aconteceu foi, quando o feminismo surgiu, ele viu que o movimento sufragista já estava acontecendo e por ter uma pauta em comum, o movimento viu. O movimento feminista... É metafórico, assim, o movimento viu que tem uma pauta... o movimento ele é formado de pessoas, ele não é uma energia fantasmagórica, tá? Aqui ficou muito claro o que ela fez, porque durante todo o debate, todo o discurso dela, ela disse que o movimento feminista identifica isso, que ele vê aquilo, que ele vai lá e luta, que ele conquista, que ele faz. De repente, quando eu vou usar essa lógica, ela já não entende o que é um movimento. Ela já não sabe quem que faz parte do movimento feminista, o que ele faz, como que ele vê, como que ele percebe as coisas. De repente, quando eu uso essa lógica, ela diz não entender o conceito de movimento feminista. É uma coisa estranha, né? E aí, aqui fica evidente que a falta de compreensão era, na verdade, falta de argumento. Ele um conjunto de mulheres. E se aproximou devido à mesma pauta. Falou, nossa, pauta interessante, vou me juntar. Exatamente. Ó, isso que feministas fazem. E agora vocês estão falando que o sufrágio pautas importantes de mulheres e reivindica junto. Vocês vão lá e falam, epa, vamos evitar. E esse nem ia ser o conteúdo que eu ia falar, eu só queria mostrar a verdade por trás do que ela estava falando. Minha intenção era falar rapidamente e pular pro assunto da Celina Guimarães, que ela queria muito que alguém falasse sobre. Eu fui com essa intenção, só que aí o negócio se transformou na discussão central e não consegui avançar para a questão política como eu gostaria. Com esse debate, eu aprendi uma grande lição desse mundo digital. Debate não é sobre quem tem razão, é sobre quem tem público. E isso não tira o valor daquilo que eu falei, não muda o fato que a minha argumentação era lógica. Mas quando uma influenciadora de grande alcance fala qualquer coisa, mesmo que não tenha sustentação, o público adere, o público aplaude, valida, defende. Não porque é verdadeiro, não porque é muito bom, mas porque saiu da boca de alguém que ele segue. E quando o público já entra com o vencedor escolhido, não importa o que você diga, importa quem eles querem aplaudir.